A morte de Evaldo dos Santos mostra que, para pessoas negras e ou pobres, residentes principalmente nas periferias das grandes cidades, o regime da ditadura militar nunca acabou. No último domingo, no dia 7 de abril, o Exército do Rio de Janeiro protagonizou uma verdadeira cena de carnificina e crueldade contra uma família de 5 pessoas que estavam dentro de um carro passando em frente a uma vila militar. Em plena tarde de domingo, o Exército simplesmente resolveu que iriam disparar 80 tiros contra essa família, incluindo dentro do carro um idoso e uma criança. Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, estava dirigindo o carro e, consequentemente, foi a única vítima fatal desse ato de crueldade do Exército do Rio de Janeiro. Evaldo era músico, era evangélico, segundo alguns relatos do Facebook, e estava levando sua família para um chá de bebê. O que chama a atenção nesse fato, e ao descrever quem era Evaldo, né, é que o cara tinha absolutamente tudo para ser considerado um cidadão de bem, exceto pelo fato de que o cara era negro. Porque, por incrível que isso possa parecer para alguns, quando se fala em bandido, traficante, quando se diz que bandido bom é bandido morto, ninguém tá falando do cara que, por exemplo, tinha 117 fuzis dentro de casa. A gente tá falando de homens como Evaldo, homens que poderiam ser meu irmão, meu pai, meus amigos, homens negros. Quando a gente fala que nascer negro no Brasil é ter um alvo na testa ou no peito, a gente não tá falando simplesmente de herança de escravidão, não. Mas a gente também tá falando das guerras de drogas, que foi fundamentada para que a segurança pública tivesse o aval para matar pessoas negras e pobres, né? Já que o tráfico de drogas não nasce e nem é criado na periferia. A gente também tá falando de uma segurança pública que foi construída no Brasil colônia para perseguir e matar escravizados que fugissem das fazendas e que, consequentemente, foi criando raízes e se fundamentando numa lógica racista e classista para defender os interesses da elite branca do país. A nossa Constituição de 88 diz que todo indivíduo é inocente até que se prove o contrário. A prática militar é justamente o contrário disso. As constantes chacinas e crueldades que partem da polícia militar, e dessa vez do próprio exército brasileiro, provam por A mais B que não existe política de proteção da segurança pública para quem é pobre no país, e que a intencionalidade da polícia militar é a de matar. Às vezes, eu fico me questionando se a gente está andando em círculos ou se a gente só tem uma pauta para falar, mas que é impossível a gente fugir do assunto extermínio, tendo em vista que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país, né? Mais do que isso, é muito doloroso pensar que a base social do Brasil é uma base social racista, né? Tendo em vista que, não só pelo silêncio das ruas em relação a esse fato e a tantos outros fatos que acontecem com os jovens negros no país, mas pela própria elegibilidade política de um presidente da República que chama uma situação dessas de um fato isolado ou de um incidente e que o exército é do povo e não matou ninguém, né? O cara é tão absurdo, que só faltou ele dizer que foi o Evaldo e a família dele que pegou o fuzil e atirou contra o próprio carro. Chega a ser surreal de tão absurdo que é uma declaração como essa, né? A nossa base social é racista também, pensando que ver corpos negros mortos de forma cruel desse jeito é algo que se tornou muito natural aos olhos da sociedade. Muito triste porque a gente se pergunta, né, o racismo ele tá mais naturalizado, ele tá mais cruel ou ele tá sendo mais debatido hoje em dia? Eu acho que a forma com a qual os grupos de ódio conseguiram se estabelecer no país nos últimos anos fizeram com que os episódios de racismo não só tivessem mais crueldade, mas como fatos como esse se tornassem muito comuns e tratados como se fosse uma situação qualquer. Não à toa, os atiradores debocharam da situação, né, com a viúva, com a esposa do Evaldo, enquanto ela clamava por misericórdia para que não matassem o esposo dela. Muito triste e desesperador a gente pensar que a gente vive num lugar em que a gente não pode sair na rua sem se sentir seguro consigo mesmo, né? Porque como é que faz pra fingir que não é negro? Não tem como. Não tem roupa, não tem diploma, não tem carro que consiga nos proteger da violência da polícia militar e do exército e da própria sociedade em si, de tratar uma pessoa negra como se fosse um potencial ladrão, como se fosse um potencial assassino, como se fosse uma potencial ameaça para a vida em sociedade.
Fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa negra avançando. Eu fico muito contente quando eu vejo que a gente está conseguindo invadir as universidades, que a gente está ocupando espaços que nos foram negados por séculos e séculos. E tudo isso é à custa do sangue das pessoas que precedem a gente. Mas me deixa muito triste pensar que nada disso nos fez avançar no sentido de que a gente pode se sentir seguro e que a gente pode se sentir confortável em sobreviver nesse país. E eu espero que a gente consiga criar lutas sociais que sejam significativamente ativas na mudança estruturada, na mudança de um sistema que pare de nos excluir, independentemente de quanto dinheiro nós tenhamos, independente de que classes sociais nós estejamos ou de que cargo público nós ocupamos. Foram 13 no Cabula, aqui em Salvador. Foram 5 no Costa Barros, no Rio de Janeiro. Foram 80 tiros que tiraram a vida de Evaldo dos Santos Rosa. E a cada 23 minutos existe um corpo negro no chão. O que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer em relação a isso? Fica aí o questionamento. O meu filho estava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai está no hospital. Injustiça com o trabalhador, cara. Gente, por que o quartel fez isso? Eu falei, amor, calma. É o quartel. Ele corre, só tinha levado um tiro. Aí os vizinhos começaram a socorrer. Eu ia voltar, mas eles continuaram atirando e vieram com arma, punho. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de deboche. Ai, meu Deus. Eu perdi o meu amigo. Meu Deus. Eu perdi meu melhor amigo, gente. Eu tô com ele há 27 anos, gente.